Professores de universidades federais estão em greve há mais de um mês. Já são mais de 50 instituições que aderiram à paralisação. O movimento reivindica a correção dos salários conforme a inflação, melhores condições de trabalho e mais recursos para as universidades federais. O governo federal propôs um aumento de 13,3% a 31% até 2026, mas os aumentos começariam somente no ano que vem. Portanto, sem recomposição salarial em 2024. Para compensar, os índices de reajuste deixariam de ser unificados e variariam com base na categoria. Quem ganha menos receberia o reajuste máximo de 31% e quem ganha mais receberia o aumento mínimo de 13,3%. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, esta é a última proposta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Sexta-feira, 24 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos analisar e mergulhar num tema. Hoje eu converso com o professor de Sociologia, Wagner Miqueias. Ele também é delegado no Comando Nacional de Greve dos Professores Federais em Brasília. Olá, professor Wagner, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós temos pelo menos aí 50 instituições de ensino federal em greve. Qual a reivindicação salarial dos professores e qual é a porcentagem de quantos por cento que nós estamos falando, hein? Bom dia, Roberta. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando neste momento. Nós, na verdade, travamos uma luta com três grandes reivindicações: uma recomposição salarial, uma recomposição do orçamento das nossas universidades e institutos federais e um projeto de reestruturação da nossa carreira. Sobre a recomposição salarial, nós estamos pedindo uma recomposição de 22% dos nossos salários, a serem divididos em 3 vezes, em 2014, 2025 e 2026. Cada um desses anos nós exigimos 7% de recomposição salarial. Para falar bastante francamente, um pedido bastante moderado, já que nós acumulamos nos últimos 10 anos mais de 50% de perdas salariais por conta da inflação. Então, estamos pedindo, na verdade, 22% dividido em 3 vezes aí de 7, alguma coisa, 7,6, né, de reajuste em 3 anos. E o governo, na verdade, até o momento tem negado o reajuste para o ano de 2024. Qual é a faixa salarial dos professores hoje, se a gente comparar aí com outras profissões de nível superior? Olha, hoje o salário líquido de entrada de um professor, doutor, que passa num concurso federal, que é um concurso altamente difícil e concorrido, é de R$ 8.500 em média. Eu costumo dizer que eu ministro disciplinas para estudantes de várias áreas do conhecimento, dentre elas o direito, né? Eu costumo dar o seguinte exemplo: eu estou dando aula para um estudante de direito, né? Ele se forma, faz um concurso para a magistratura, para um alto cargo no Ministério Público e com apenas a graduação vai ganhar já de saída 4, 5 vezes mais do que eu ganho com um doutorado. Essa é a realidade hoje do professor pesquisador nas universidades federais brasileiras. Pois é. E quantas reuniões com o governo federal já aconteceram e qual é a expectativa dos professores daqui para frente, hein? Olha, nós estamos, na verdade, desde o ano passado, realizando reuniões com o governo. Algumas dessas reuniões, o governo sequer apareceu. Neste ano, nós realizamos algumas reuniões. O governo tentou uma política que, para nós, é bastante daninha,
de tentar dividir o movimento da educação federal, que é composto pelos trabalhadores técnicos administrativos, representados pela FASUBRA, e os trabalhadores dos institutos federais da educação, que são representados pelo Sinasef, e nós, professores das universidades federais, representados pelo UANDES. Então, ele criou mesas setoriais para discutir setorialmente com cada uma dessas categorias. A última reunião feita pelo governo, através do Ministério da Gestão, foi em Brasília, no dia 15 de maio, onde o governo apresentou uma proposta que até o momento vem sendo debatida e rejeitada amplamente em cada assembleia universitária, que é uma proposta para nós bastante indecorosa, onde o governo segue afirmando que não dará reajuste algum para nós professores neste ano de 2024 e prevê uma proposta de elevação mínima que entre as carreiras e que prevê e que, na verdade, produzirá uma desestruturação da nossa carreira. Prevê um projeto de recomposição de 9% em 2025 e 3,5% em 2026, o que não nos atende, né? Não nos atende na medida em que a gente pede 7% já em 2024, 7% em 2025 e 7% em 2026. Além disso, a gente pede uma mesa prolongada apenas para discutir reestruturação. Então, na verdade, o que a gente vê com o governo até o momento é um descaso completo com os professores e com os trabalhadores da educação federal. É importante falar, Roberta, que até o momento o nosso sindicato sequer viu a cor do ministro da Educação. Nós não fomos recebidos até agora pelo ministro Camilo, que se recusa a receber os professores. Então, é essa a situação. A proposta apresentada pelo governo é uma proposta bastante indecorosa, tanto é que ela vem sendo rejeitada amplamente pelas bases, e ao mesmo tempo, o governo fez para nós o que parece ser uma chantagem. Disse que essa seria a última proposta que o governo faria e que assinaria com quem estivesse disposto a assinar no dia 27, ou seja, na segunda-feira que vem. Nós achamos que isso é inadmissível, isso não é um papel de um governo que diz que está preocupado com a educação. Nossa, que situação difícil. Como é que fica, professor, se o governo está irredutível e os professores não aceitaram a proposta? Na verdade, o impasse permanece, a greve deve continuar. Até o momento já são 58 universidades em greve. De lá para cá, desde quarta-feira, quando o governo apresentou essa proposta indecorosa, até o momento, cerca de 4 universidades entraram em greve, né? Quem não estava em greve entraram em greve por conta da proposta indecorosa. Então, alguma delas é a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade também de Viçosa, a Federal de Viçosa entrou em greve. Então, veja, a insatisfação é muito grande. Estamos falando de uma greve muito forte, em termos quantitativos, já é muito maior do que a de 2015, e o governo vai ter que atender a gente, porque se não atender os trabalhadores da educação federal, a greve vai continuar. Né? Nós não vamos admitir qualquer tipo de ultimato chantagista vindo do governo, de que não pode negociar. Isso porque a gente sabe que o governo tem dinheiro. Na verdade, se trata de uma opção política. O governo vem manifestando que tem diálogo, tem disposição e que tem dinheiro para dar para banqueiros, para grandes empresários, para latifundiários, mas quando se trata de atender as demandas da classe trabalhadora e dos professores, trabalhadores da educação federal, ele vem com esse discurso de que não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, e vem com ultimatos também. Nós achamos isso inadmissível. Queria trazer alguns números para a gente entender o orçamento do governo para 2024, porque a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, lá no final de 2023, já tinha dado um alerta de que o orçamento para 2024 para as universidades federais era insuficiente. Só para constar aqui, né, os números. O orçamento aprovado foi de 5 bilhões e 900 milhões de reais, menos do que o ano anterior, de 2023, que foi de 6 bilhões
e 200 milhões de reais. E o que a Andifes cobra é um valor mais próximo ao orçamento de 2017, que foi de 8 bilhões e meio de reais. E aí eu te pergunto, professor, por que não se confirmou essa expectativa de aumento de verbas no governo Lula, hein? Infelizmente, nós estamos falando de um governo que mantém o mesmo conteúdo das políticas econômicas do que os dos governos anteriores. Nós tínhamos antes um governo genocida que atacava implacavelmente, né, tentava desqualificar implacavelmente os estudantes, os professores das universidades. O Lula não faz isso. Agora, no conteúdo, ele aplica medidas que são bastante semelhantes, não só ao governo Bolsonaro, como ao governo Temer. Em relação ao governo Temer, o que ajuda é entender essa falta de recomposição do orçamento das universidades e essa intransigência do governo diante do salário dos professores se chama arcabouço fiscal. O governo renovou o projeto criado pelo Michel Temer em 2016, que foi uma emenda constitucional que se chamava na época de Lei do Teto de Gastos. Os movimentos sociais chamavam de PEC do fim do mundo, à época ainda quando era um projeto de emenda constitucional. Essa lei do teto de gastos, na verdade, é uma lei que visa rebaixar o volume de investimentos no serviço público para garantir superávit para o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública, ou seja, para o serviço público conta-gotas, a torneira quase fechando, e para os banqueiros a torneira completamente aberta. Com base nesse projeto, o governo criou o arcabouço fiscal no ano passado, em 2023, com essa ideia de ter responsabilidade fiscal. O nome parece muito bonito, né? Uhum. O nome inspira em nós, inclusive, uma espécie de respeito, né? Bom, teremos que ter responsabilidade com as contas públicas. O que, na verdade, nós vemos é um compromisso com o pagamento fiel dos juros e amortizações das dívidas que consumiram só no ano passado cerca de 47% do orçamento público. Nós estamos falando de muita coisa. 47% do orçamento público foi destinado para o pagamento dos juros e amortizações da dívida, ou seja, é dinheiro para o bolso dos banqueiros, enquanto para a educação se paga menos de 3%, para a saúde menos de 3,8% do PIB. Isso para nós é inadmissível. Então, nós reivindicamos também, na luta em defesa da educação, a derrubada do arcabouço fiscal. É uma lei absurda, é uma lei que, inclusive, interdita o desenvolvimento do nosso país. Porque não tem como desenvolvermos seriamente, ainda nos padrões capitalistas, o nosso país, se não tivermos investimento maciço em infraestrutura. Não poderemos cumprir uma tarefa tão importante colocada para nossas gerações, que é a da transição energética, sem investimento em ciência e tecnologia. Quem produz ciência e tecnologia hoje em nosso país de forma maciça são os professores, são os técnicos, são os estudantes das universidades e institutos federais. Então, hoje, para resumir, o que explica essa posição intransigente do governo diante da exigência de recomposição salarial e a negativa do governo de recompor em padrões de 2016 o orçamento da universidade é o respeito ao arcabouço fiscal, uma política nefasta que só privilegia os banqueiros. Professor, você falou em prioridades, né? O Congresso Nacional aprovou no mesmo orçamento de 2024 quase 5 bilhões para o fundo eleitoral, para custear as campanhas, né, das eleições municipais. Esse número é mais do que o dobro do montante aprovado nas eleições de 2020, que foi de 2 bilhões. Além disso, os parlamentares terão 53 bilhões de reais em emendas para enviar às suas bases em ano eleitoral. E aí, o que a gente pode ler, né, desses números é que o ensino realmente não é prioridade, né? Assim, a gente vê claramente porque são dados, e contra os dados não há argumentos. Sim. Eu não sou contra, veja, que haja financiamento público para as eleições. Acho que essa deveria, inclusive, ser a única via para o financiamento das eleições, para impedir que os grandes empresários, né, as grandes empresas financiem
os grandes partidos e os grandes candidatos. Mas o que a gente vê é o contrário, é que esse volume, como você mostrou bem, só aumenta, e a discrepância, a falta de democracia no período eleitoral só aumenta, porque o que a gente vê cada vez mais são os grandes partidos com muito dinheiro, tendo verdadeiros latifúndios na TV, latifúndios de tempos de rádio, latifúndios de tempo de TV, enquanto partidos mais ideológicos, né, que defendem projetos de transformação séria da nossa sociedade, sequer podem aparecer na TV. Então, o que a gente vê de forma global no sistema político brasileiro, tanto do ponto de vista do executivo, quanto do legislativo e do judiciário, é um compromisso com os grandes empresários, é um compromisso com os grandes banqueiros, com as diferentes frações capitalistas e não com a educação. A educação no Brasil vem sofrendo bastante, vem sofrendo há muitas décadas. Não é um projeto que começou com o governo do PT, mas é uma agenda que vem sendo abraçada, foi abraçada por todos os governos petistas, né? E foi abraçada também, evidentemente, pelos governos anteriores, Bolsonaro e Temer. Então, sim, é um problema de opção política também, um compromisso de classe, podemos dizer. Os governantes, até o momento aqui, têm tido um compromisso, têm sido fiel à classe a qual defendem, né? E não é a nossa classe, evidentemente. E, professor, quais são os impactos imediatos da greve para os estudantes? Eu me preocupo, e acredito que o senhor também, com o ano letivo, né? Sim, sem dúvida. A greve, evidentemente, ela causa transtornos, né? Ninguém gosta de fazer greve. Eu estou, inclusive, até um pouco cansado por conta da greve, porque fazer greve, ao contrário do que a gente costuma acreditar, dá trabalho. Eu tenho passado mais tempo na universidade durante a greve do que quando eu não estava em greve, né, nas atividades regulares. Fazer greve dá trabalho. Os estudantes têm se envolvido bastante aqui na minha universidade, a Unirio, em outras universidades também. Na Unirio, por exemplo, eles decretaram greve, e não só em solidariedade a nós, professores, mas porque eles lutam pela recomposição do orçamento da universidade. Isso é importante. As universidades públicas estão caindo aos pedaços. Para falar um pouquinho da minha universidade, né? Faltam salas de aula. As salas de aulas que existem na Unirio não tem porta. As que têm porta, as portas são de compensado. As que têm porta de compensado não tem maçaneta. Eu já fiquei preso por dentro da sala junto com uma turma de alunos. O bandejão não dá conta de absorver a demanda, né, dos estudantes, dos técnicos, dos professores, falta moradia para os estudantes, falta acessibilidade para os estudantes deficientes físicos. Então, há uma série de problemas nas universidades públicas, por isso que eles estão também lutando conosco, né, E há, evidentemente, uma política, há, evidentemente, também uma decisão a ser tomada, que diz respeito a... a greve, na verdade, ela não se trata apenas do tempo presente, ela se trata também do futuro, porque boa parte dos profissionais que nós formamos, né, eles procuram também emprego na esfera pública, e não tem concurso hoje, não tem concurso. Então, se nós queremos formar médicos, enfermeiros para os hospitais públicos, professores para as escolas, institutos federais públicos, se nós queremos formar cientistas sociais, geógrafos para as instituições públicas como IBGE, IPEA, nós precisamos lutar contra o arcabouço fiscal, nós precisamos exigir a recomposição do orçamento para as universidades federais, institutos federais, para o serviço público, ou seja, é uma luta que não diz respeito apenas ao presente, mas também ao futuro. É uma luta que envolve, inclusive, os estudantes da pós-graduação, porque hoje o Brasil acabou com todas as dificuldades, produzindo um número relativo aí, considerável, na verdade, de mestres e doutores. Só que mestres e doutores que têm diploma, mas não conseguem exercer sua profissão porque não há vagas nas universidades federais. O governo Lula, aliás, fez bastante propaganda sobre esse Enem dos concursos, né? 6 mil vagas. 6 mil vagas não dá conta sequer da necessidade imediata do INSS, que é de cerca de 10 mil vagas imediatas. 6 mil vagas divididos
pelos 26 estados, dá menos de 230 vagas para cada estado brasileiro, e a gente sabe que nem é essa divisão equânime. Então, nós estamos lutando não só pelo presente, pela reversão das condições precárias das universidades federais no presente, mas lutando também pela abertura de postos de trabalho no futuro e pela melhoria dessas instituições públicas de ensino e pesquisa que existem hoje no Brasil. E, professor, como é que os últimos governos impactaram não só nos salários, como na qualidade do ensino e também no sucateamento das universidades, principalmente nas gestões Bolsonaro e Temer, para a gente ter um overview, né? Para a gente ter uma fotografia maior do momento que vivemos hoje? Sim, sem dúvida. Bom, Temer, para falar, a principal contribuição do Temer foi a PEC do fim do mundo, né? A lei do teto de gastos, que congelou investimentos aí previa o congelamento por 20 anos de investimentos em serviço público e que incluía a universidade, né? Foi um período sem reajuste para nós, apenas os reajustes que nós obtivemos nas greves anteriores contra o governo Dilma. Também foi um governo que massacrou bastante os trabalhadores da educação federal. Então, o governo Temer, a principal contribuição negativa do governo Temer para nós foi, sem dúvida nenhuma, a essa lei do teto de gastos. O governo Bolsonaro ele fez toda uma campanha em nível ideológico bastante difamatória contra os estudantes, contra os professores, contra os técnicos, né? Falava que teve um número aí grande de ministros de educação que dizia, um deles inclusive dizia que haviam grandes plantações de maconha nas universidades federais. Depois esse cara foi até exonerado da Universidade Federal na qual ele era vinculado. Então houve no nível ideológico, o governo Bolsonaro atacou bastante a nós professores, do ponto de vista econômico também, né? Se negou a conceder reajuste, se negou a negociar conosco, né, com nós professores das universidades federais, e atacou implacavelmente as condições de trabalho. E deixou um legado também nefasto, que foi a reforma da Previdência de 2019. Essa reforma da Previdência bateu bastante forte em nós, professores e trabalhadores da educação federal, porque tornou ainda mais difícil, mais doloroso o processo de aposentadoria para nós também. Então, esse procedimento, nós estamos falando de 2 governos aí, que eu peguei apenas 2 grandes medidas deles, né? A reforma da Previdência com o Bolsonaro, a lei do teto de gasto, mas, na verdade, eles seguiram a mesma cartilha de contingenciamento do orçamento das universidades federais. De 2016 até aqui, o orçamento das universidades caiu bastante, ou seja, caiu com Temer, caiu com Bolsonaro também. Cortaram dinheiro da universidade e, no caso do Bolsonaro, não só cortou dinheiro da universidade, como fez toda uma campanha ideológica contra os estudantes, contra a comunidade acadêmica, e na qual a gente vem sofrendo até hoje os efeitos, né? Quais são as principais estratégias que vocês estão adotando para conduzir essa greve, principalmente na negociação? Perfeito. Como funcionamos, né, até o momento? Nós funcionamos com consulta às bases. Cada universidade que entrou em greve tem realizado assembleias para apreciar a proposta do governo. Como eu te disse, né, boa parte das universidades, Roberta, tem até o momento negado a contraproposta do governo, considerando ela bastante indecorosa. Nesse sentido, a principal aposta que nós temos feito, né, nas universidades é o aumento da mobilização. Nós estamos aí com 58 universidades em greve, a meta é chegar pelo menos a 60 universidades em greve, aumentar a mobilização, aumentar a unidade com outras categorias, como os estudantes e técnicos, e tentar ganhar mentes e corações da sociedade civil. Professor Wagner Miqueias, obrigada e boa sorte, porque segunda-feira é o dia D, né, para retornar para o governo federal, certo? Certo. E imagino que será um rotundo não à proposta do governo e continuidade da greve. Tá certo, boa sorte, e nós estamos aqui, de olho, sempre ao lado dos professores. Tchau, tchau. Muito obrigado, Roberto, pelo espaço. Tchau, tchau. Olha, o ICL Notícias está completando 2 anos
E para celebrar e agradecer toda a nossa comunidade que nos apoia, nós preparamos uma série de novidades. Tem a loja Sou ICL com caneca, boné e camiseta. O documentário Dossiê Marielle, nos bastidores da investigação, que já está disponível na nossa plataforma online. Tem também o curso do Rodrigo Viana, De Lula a Bolsonaro, Combates na Internet, uma década de luta política no Brasil. Então, se você ainda não é da nossa comunidade e quer se tornar membro solidário, você ainda vai ganhar, presta atenção. Livro autografado do Rodrigo Viana, o livro De Lula a Bolsonaro, tem também o livro Big Techs, do Eugeni Morozov, um cupom de 35% de desconto na nossa lojinha Sou ICL e ainda ganha o certificado digital de membro solidário. Mas corre mesmo, porque nós estamos nos últimos dias da campanha. Tem muita coisa legal e uma série de benefícios para você. O Videocast em Detalhes fica por aqui, para quem nos acompanha pelo YouTube. Na sequência tem ICL Mercado e Investimentos, com Débora Maganha e André Campedelli. E às 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Um ótimo final de semana a você. Tchau, tchau. Faltam só 2 dias para o nosso encontro com o pastor Henrique Vieira, esse cara que move multidões e inspira o Brasil inteiro com seus discursos, com suas mensagens que se baseiam no amor revolucionário. Se você já está inscrito na aula, fica atento. Daqui a 2 dias a gente vai estar junto às 8 horas da noite. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no link aqui embaixo e gratuitamente se inscreva para participar desse momento histórico. A gente se vê lá.